Olá, vamos a mais um exercício de óptica geométrica, conceitos básicos. Esse exercício é um pouco mais desafiador, mas é baseado num evento histórico importante. Então vamos ao enunciado. Mais de 200 anos antes de Cristo, um matemático grego chamado Eratóstenes foi a primeira pessoa na história a calcular a circunferência ou perímetro da Terra. Ele morava na cidade de Alexandria, no Egito, e soube que na cidade de Siena, 800 quilômetros ao sul, ocorria todo ano um fato curioso. Naquele local, num certo dia, ao meio-dia, o sol ficava diretamente a pino, de modo que uma estaca vertical de madeira não produzia uma sombra. Eratóstenes então decidiu verificar se o mesmo acontecia em Alexandria. Ele fincou uma estaca vertical de 2 metros no solo e notou que naquele local, ao meio-dia do mesmo dia, a estaca produzia uma sombra de 25,2 centímetros. A partir dessas simples observações, ele conseguiu calcular a circunferência do planeta, obtendo um valor surpreendentemente próximo daquele que podemos medir hoje com métodos bem mais modernos. Então vamos tentar entender como foi que o Eratóstenes fez essa conta. Então, letra A figura abaixo, representa a Terra no dia e hora mencionados, bem como as estacas em Siena e Alexandria. Então, aqui as estacas. Naturalmente, o comprimento dessas estacas está exagerado em comparação com o tamanho da Terra. Sabemos que o Sol está tão longe da Terra que seus raios chegam ao nosso planeta praticamente paralelos. Desenhe esses raios na figura, bem como a sombra produzida em Alexandria. Então, onde será que estão vindo os raios do Sol nesse dia que o Eratóstenes estava fazendo as medidas dele? Bom, a gente sabe que os raios têm que chegar nesse dia, nesse horário, de modo a não produzir sombra em Siena. Como é que eles vão, para isso acontecer? O que tem que acontecer? Esses raios têm que estar exatamente verticais em Siena, ou seja, eles têm que estar vindo de modo a estar exatamente sobre a estaca vertical. Agora, com os raios vêm paralelos já do Sol, o Sol então está para cá, está para a direita no desenho, então, o Sol tem que estar por aqui, e os raios então vão vindo em paralelo, só que os raios que atingem a estaca em Alexandria não vão estar vindo verticalmente em relação a Alexandria, por causa da curvatura. Então, certos raios, como esse que eu acabei de desenhar, vão ser bloqueados pela estaca. Para ver o tamanho, portanto, vão criar uma sombra. Para ver o tamanho da sombra, a gente pode pegar o raio que passa exatamente por cima, paralelo ainda, por cima exatamente da estaca. Então, a gente vê que esse raio vai então criar uma sombra que vai, os raios que vão sendo bloqueados vão criar uma sombra nessa região vermelhinha aqui, vai ser a região sombreada, onde não vai estar sendo produzido, onde não vai ter impactando a luz do sol. Então vamos escrever aqui sombra. Então essa é a sombra lá em Alexandria, e os raios de sol estão aqui em amarelo. Bom, vamos para a letra B. Considere que a estaca em Alexandria e a sua sombra formam dois catetos de um triângulo retângulo. Na verdade, isso aqui a gente desenhou sobre o arco de um círculo, mas como essa estaca tem apenas 2 metros comparado com a Terra enorme, e o chão ao redor dessa estaca vai ser essencialmente plano. O que a gente está acostumado no nosso dia a dia. A gente não enxerga diretamente a curvatura da Terra, ela é muito pouquinha. Tudo se comporta, a gente está vendo uma área muito pequenininha aqui, onde esse círculo se comporta como se ele fosse plano. Então a gente pode tratar essa estaca, esse comprimento da sombra, como os catetos de um triângulo retângulo. Então pergunta, qual é o ângulo entre a estaca e o raio de sol que forma a hipotenusa desse triângulo? Então esse raio de sol aqui está formando a hipotenusa então, de um triângulo retângulo. Temos aqui um triângulo retângulo e a gente tem um certo ângulo θ aqui. E a pergunta é, quem é esse ângulo θ? Bom, aqui a gente tem que usar um pouco de trigonometria. A gente sabe que a tangente desse ângulo, vamos escrever a tangente desse ângulo θ, tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então o cateto oposto tem 25,2 centímetros e a estaca tem, que é o cateto adjacente, tem 200 centímetros, que são 2 metros.
Então, isso aqui vai nos dar o valor dessa tangente. Que é 0,126. E se você usar a sua calculadora para encontrar o arco correspondente a essa tangente, você descobrir que esse θ ele vale 7,18 graus. Então, esse é o ângulo, né, que gera o ângulo entre o raio de sol e a estaca que está gerando a sombra. Note que esse ângulo, né, lá em Siena, esse ângulo é zero. O raio de sol está exatamente em cima da estaca, mas em Alexandria o ângulo não é zero. Bom, vamos para a letra C. No desenho, prolongue as estacas até o centro da Terra. Então, vamos fazer isso logo de uma vez aqui. Até o centro da Terra, mais ou menos, né? Vamos prolongar aqui as estacas até esse ponto. Usando o item anterior e seus conhecimentos de geometria, calcule qual precisa ser o raio da Terra e a partir dele obtenha, aqui, né? Obtenha a sua circunferência. Então, como é que a gente pode obter o raio da Terra? O raio da Terra corresponde a essa distância aqui, né? Desse comprimento aqui. E também corresponde a esse comprimento daqui, já que, né, aqui estamos no raio da Terra. A pergunta então é, como é que a gente pode comparar esses dois triângulos, né? Observe que aqui nós temos aqui nós temos uma linha horizontal, aqui também uma linha horizontal. E aqui nós temos esse prolongamento aqui, esse raio aqui, né, da Terra, prolonga na estaca, né? Ele é prolongamento da estaca. Ou seja, a gente pode ver pelo teorema de Thales, né, que este ângulo θ que a gente obteve no item anterior é o mesmo ângulo que está aparecendo aqui. Ou seja, esses dois ângulos aqui vão ser iguais. Acontece que a gente sabe que esse trecho aqui de comprimento entre Alexandria e Siena, né, repara que aqui, né, eu desenhei aqui o norte, aqui o sul, mas aqui justamente está no sentido norte-sul de Alexandria até Siena, e vale 800 km esse arco de círculo sobre a superfície da Terra. Então, o que a gente pode dizer aqui? Né? Agora vamos usar nossos conhecimentos de geometria de um círculo. A gente sabe que o raio de um círculo vezes o ângulo em radianos vai ser igual ao arco, que vale 800 km. Então, como a gente sabe o valor desse ângulo, a gente vai poder obter o raio da Terra. A gente só tem que converter esse ângulo que era 7,18 graus, né, para fazer essas contas é melhor fazer elas em radianos. Então, fazendo essa conversão, a gente vai pegar, como é que a gente pode fazer a correção do θ em radianos, né? A gente vai simplesmente pegar e multiplicar θ em radianos, vai ser 7,18, que é o valor em graus, vezes 2π sobre 360, né? 360 graus corresponde a 2π, então se você multiplicar 7,18 por 2π e dividir por 360, você vai encontrar o valor em radianos. Então, vou fazer a conta aqui na minha calculadora. Dá 0,125 radianos. Repara que esse valor é quase igual ao valor da tangente de θ. A gente já poderia, na verdade, com um pouquinho mais de experiência, ter usado isso direto, já que para ângulos pequenos a tangente de θ é aproximadamente igual ao valor do θ em radianos. Mas vamos em frente. Então, se esse é o valor da tangente, né, do ângulo em radianos, perdão, quanto que vale o raio da Terra? O raio da Terra vai valer 800 km divididos por 0,125. Se você fizer essa conta, vai dar um valor redondo, bonitinho, de 6.400
Esse é o raio da Terra, aproximadamente. Qual é a circunferência que a gente pode obter disso? A circunferência é igual a 2π raio da Terra. Então, multiplicando esse valor por 2 e por π, a gente obtém um valor de cerca de 40.200 quilômetros. Né? Você pode encontrar um valor ligeiramente diferente dependendo das aproximações que você faz. Mas esse valor de cerca de 42.000 quilômetros, aproximadamente aqui, é muito próximo do valor real da circunferência da Terra. É o valor real que a gente obtém hoje com medidas muito mais precisas, usando satélites e outras formas. Ok? Mas uma pessoa, um matemático, há 2.400 anos, 2.200 e poucos anos atrás, apenas usando estacas no chão e sua cabeça, conseguiu deduzir esse fato sobre o nosso planeta. Obrigado, espero que tenham gostado e até a próxima.